Coloque a mão no seu coração. Declare comigo: eu sou. Mais forte: eu sou altamente favorecido, profundamente amado. Diga: eu sou grandemente abençoado e eternamente salvo para a glória de Deus. Diga amém. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Acredite, louvor quebra cadeias, amém, irmãos? Às vezes chegamos debaixo de um espírito de angústia, de opressão, desanimado, mas quando nós resolvemos louvar e adorar a Deus, acredite, o mundo se desdemoniza ao seu derredor. Você crê nisso? Não tem demônios que ficam quando um filho de Deus, uma filha de Deus adora ao Senhor para valer. Até porque a Bíblia diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Quero declarar na sua vida nessa noite que você vai receber espírito de sabedoria no pleno conhecimento da vontade de Deus. Você sabe, eu gosto de fazer aquela oração que está lá em Efésios capítulo 1, verso 17. No dia que você não tiver nada para orar, pega esse texto e declare: em nome de Jesus. Vamos declarar todo mundo junto, só que eu vou falar, você vai repetir, para que a gente faça na primeira pessoa, amém? Fala assim: o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, fala, me conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Verso 18: para que eu tenha os olhos do meu coração iluminados para conhecer, para saber qual a esperança do meu chamamento. Diga: para saber qual a riqueza da glória, da herança que me pertence. Diga: porque eu sou santo, separado. Verso 19, diga: e saber qual a suprema grandeza do seu poder, porque eu creio em nome de Jesus. Diga amém. Um ótimo versículo para você declarar, amém, irmãos? Aleluia. Você sabe, hoje essa palavra, que fala sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, certamente, e aqui eu perguntei agora há pouco a respeito daqueles que já fizeram o curso de maturidade no Espírito, que nós chamamos de cursão. Lá nós temos uma matéria sobre isso. Quem lembra dessa matéria? Nós temos aqui alguns professores, Luan ergueu a mão ali com tanta avidez que ele já deu uma aula, acho que deu no semestre passado, entendeu? Não? Aleluia. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Você sabe, irmãos, eu creio que uma das coisas mais poderosas, mais eficientes, mais relevantes para a nossa vida cristã é sabermos como ser guiado pelo Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo quer guiar a todos nós nascidos de novo em Cristo Jesus? É claro que antes da nova aliança, antes de Cristo Jesus, o que as pessoas tinham de fazer lá na lei era observar, gravar, memorizar, praticar 613 ordenanças, mandamentos, leis,
juiz. Você consegue imaginar a dificuldade, o desafio que não era para eles seguirem à risca todos esses mandamentos, todas essas regras? Mas era essa a realidade do povo de Deus antes, ali na lei, antes de Cristo Jesus. Mas agora não. Agora tudo isso se resume a uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Falei, o Espírito Santo, ele habita em mim. Fala, ele quer me conduzir a toda a verdade. Amém, irmãos? O Espírito Santo quer nos conduzir a toda a verdade. Nós temos declarado que esse ano já não vou declarar que será não, porque nós já estamos na segunda semana, amém? Este ano já é o ano da multiplicação. Você crê que Deus vai multiplicar tudo na sua vida? Irmãos, eu tenho declarado também em nome de Jesus. Nós queremos aqui, dar, assim, fazer um tumulto de testemunho. Falar para os irmãos, calma, espera, ainda vai chegar a sua vez de contar o testemunho. Calma, tem mais 314 na frente. Você crê nisso? Aí outro vira assim e fala, pastor, mas o meu foi poderoso demais, pula o meu na frente. Fala, porque você não está sabendo, os 313 que está na sua frente é mais poderoso ainda. Ele fala, então eu vou esperar, mas quero que saiba que eu tenho um testemunho. Você quer ter um testemunho da parte de Deus? Quero falar para você que você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Amém? Quero começar dizendo que está lá em Romanos capítulo 14, verso 17, um versículo bastante conhecido. Irmãos, por falar nisso, quantos foram abençoados aqui na semana passada com a palavra do pastor Marcos Mota? Meu Deus, que palavra poderosa, hein, irmãos? Quem não veio, perdeu. Eu fui muito abençoado pela palavra da semana passada, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, é um versículo um tanto quanto conhecido, que nós vamos agora confessar juntos. 1, 2, 3 e... Não, tá fraco, peraí, vamos lá. 1, 2, 3 e... Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Diga aleluia. A palavra de Deus está dizendo a respeito do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, também não é jejum, ficar sem comer ou beber, mas é justiça, fala assim, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas hoje nós queremos também dar uma ênfase no verso 18, porque a Bíblia diz assim, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aleluia. Olha, irmãos, que frase poderosa, que declaração poderosa. O apóstolo Paulo fala aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Quando nós falamos do reino de Deus, você sabe que Jesus disse que antes de tudo, nós precisaríamos buscar em primeiro lugar, quem lembra disso? O reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse, olha, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ora, se eu preciso buscar em primeiro lugar o seu reino, então eu tenho que buscar da parte de Deus a sua justiça, a sua paz e a sua alegria que está no Espírito Santo. Por que eu disse que está no Espírito Santo? Porque o verso diz, a Bíblia diz no verso 17 que justiça, paz e alegria estão no Espírito Santo. E estar no Espírito Santo significa que já faz parte da sua vida. Quantos aqui são morados no Espírito Santo?
Se você é morada do Espírito Santo, então significa que a paz, a justiça e a alegria já estão na sua vida. Diga amém. Agora, nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas ter revelação de que precisamos ouvir essa voz interior, ouvir o Espírito Santo falando conosco, ouvir o Espírito Santo nos dando direções, porque pode ser que passemos os nossos dias tão atarefados, tão atribulados, tão cheios de afazeres, que esquecemos de perceber essa voz, esse impulso, essa sensação lá dentro, que flui do nosso coração. Eu sei que quando nós falamos de coração, muitas pessoas falam assim: pastor, mas como que esse negócio de coração, já que a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto? Estou aqui para dizer para você, se você algum dia declarou que o seu coração é desesperadamente corrupto, você então não nasceu de novo. Eu sei, Jeremias 17, verso 9, a Bíblia diz, olha só, vamos ler, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, mas esse é o coração antigo, é o coração de quem não nasceu de novo, é o coração mundano. Mas há uma promessa da parte de Deus, lá em Ezequiel 36, 26, que nós receberíamos um coração novo, um coração de carne. Quantos aqui receberam um coração novo? Diga amém. Olha só, dar-vos-ei coração novo, fala assim, novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Portanto, o seu coração não é mais corrupto. Você tem um coração, que nós aqui apontamos para o Espírito que foi regenerado. Esse Espírito que antes estava morto, mortificado, agora se tornou morada do Espírito Santo, e é lá que Deus fala, e por isso você pode se voltar para o seu coração e esperar em Deus, porque Ele quer falar com você todos os dias, todas as horas e em todas as circunstâncias. Você crê nisso? Irmãos, o Espírito Santo quer falar com você em tudo, em tudo. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, verso 14 diz sobre isso. Se você é filho de Deus, você também é guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, quantas situações já nos aconteceram no dia a dia, que de repente uma voz, uma sensação, algo no interior disse, bem às vezes sutilmente, para você fazer algo que a sua mente não aprovava, a sua decisão, a sua vontade ali não estava de acordo, mas aquela vozinha dizia assim: olha, vai, faça, eu estou contigo. Pode ser que você desobedeceu essa voz. Eu já desobedeci algumas vezes, irmãos, e o Espírito Santo depois falou comigo. Já aconteceu, por exemplo, no encontro, já contei isso aqui. Você sabe, Wesley, um dos nossos encontros há muitos anos atrás, o Espírito Santo falou comigo uma sensação que eu deveria declarar e orar, porque Jesus queria curar uma pessoa de HIV nos nossos encontros. Você sabe, às vezes quando o Espírito fala, você hesita em obedecer. Você fica assim: será que foi Deus, meu Deus? Você, às vezes até repreende. Você fala: sai para lá, diabo, não quero ser envergonhado. Já aconteceu isso com você? Fala a verdade. E aí, aquela vozinha interior, e eu falando: vou ou não vou? Falo ou não falo? Eu vou, não vou. Vou, falo, não falo. Eu sei que aí passou uma palavra no encontro, passou duas, passou três, chegou, isso foi na sexta, irmãos.
Chegou sábado à noite. E eu não esqueci, eu falei, gente, como é que eu faço? Fui pregar o amor de Deus. No sábado tem um amor de Deus, lembra? Um irmãozinho chega para mim e fala: pastor, estou sentindo demais no meu coração de falar um negócio aqui. Eu sei que pode ser doideira, mas eu preciso falar. Pastor precavido que eu sou, né? Eu falei: o que é? Me fala aí, antes de você pegar o microfone. Pastor, estou sentindo no meu coração que Jesus quer curar alguém de AIDS. Eu falei: uai. Passei o microfone para ele. E naquele final de semana, irmãos, uma pessoa do nosso encontro foi curada, fez os exames, totalmente curada, abençoada. Mas eu nunca me esqueci desse exemplo. Nunca me esqueci. Eu estou falando de uma coisa que acontece no encontro, mas o Espírito Santo, ele quer falar, por exemplo, onde você vai estacionar, o que você deve comprar, para onde você deve ir nas suas férias. O Espírito Santo quer te falar, por exemplo, para quem, para onde, né, e a quem você deve fazer tal coisa. Quantas vezes, irmãos, né, numa situação específica, o Espírito Santo falou comigo: olha, não vai, não faça, não compre. Já sentiu essa sensação e depois percebeu que foi abençoado porque também não fez? Irmãos, o Espírito Santo quer falar conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas a maioria de nós, às vezes, ou negligenciamos essa voz, ou temos medo do que o Espírito Santo possa nos pedir. E eu vou falar para você, eu como pastor já tive medo por muitos anos. Hoje pela manhã, pastor Luiz disse algo que eu fiquei pensando: meu Deus, será que acontece com todo pastor? Não é possível. Porque desde quando passei pelo encontro, eu tinha uma convicção no meu coração que eu seria pastor. Mas eu tinha 2 medos, irmãos. Eu acho que é um medo assim, generalizado. Primeiro medo que eu tinha: o Senhor vai me enviar lá por Oriente Médio. Eu falo na presença de Deus. A gente tem esse medo. Mas se mandar para uma cidade que eu não gosto, para um povo que eu não gosto, né? Fazer que não tem nada a ver comigo. Todo pastor tem esse medo. Mas a segunda coisa que a gente às vezes teme, por querer obedecer a Deus, mas é um equívoco, é aquele pensamento: se Deus quiser que eu me case com uma pessoa que eu não goste, não identifique, não me apaixone, vai ser um fardo enorme. Eu lembro que eu tinha um amigo que interessou numa irmã, e ele muito interessado nela e ela nada interessado nele. Isso é raro, mas acontece muito, viu? É raro, mas acontece muito. Tem que falar isso para os jovens, né? Aí nós fomos falar com a irmã. A irmã, ela ouviu, e ela fez uma cara assim de tristeza, de peso. Eu nunca esqueci da frase dela, porque ela falou assim: puxa vida, se Deus tiver que casar com esse homem, eu estou lascada. Ela falou desse jeito, irmãos. Claro que a gente não falou por mão, né? Não queria destruir os sonhos dele, mas sabe o que aconteceu? Eles casaram. Mas, calma, contar a história toda. Deus fez a obra. Jovens creem que Deus faz a obra aqui? Tem muitos aqui que casaram que Deus fez a obra absurdamente. Absurdamente, né? Deus fez a obra, irmãos. Deus faz. Deus muda o coração. Às vezes você já orou por alguém, e essa pessoa, em vez de abrir para o Evangelho, ela falou assim: não quero, não gosto de crente, não fale isso para mim. Aí você fica assim: será que eu devo continuar pregando para ela? Ela não quer. Quantos aqui já tiveram essa sensação?
Ah, pastor, mas eu vou continuar falando de Jesus para essa pessoa? Eu vou violar, né, a vontade dela? Mas você crê que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias e atraí-la com o seu amor em nome de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso 20, é um versículo bastante conhecido, que fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele... Então faz sentido, por exemplo, dizer que quem abre a porta é a pessoa, e depois que ela abre a porta, então Jesus entra na casa e ceia com a pessoa, não é isso? Mas acredite, irmãos, Jesus tem os meios dele. Imagina a seguinte situação: a porta está fechada, mas Jesus é o seu vizinho, e de repente começa a preparar lá um churrasquinho, bem cheiroso, coloca uma cebola ali no carvão, e começa a assar aquele churrasquinho, né, maravilhoso, e aí as suas papilas gustativas vão sendo ativadas. Daí a pouco você abre a porta e quer saber o que está acontecendo na vizinhança, e aí daí, né, você fala: olha, eu quero esse churrasco, entra para cá. Você parece que faz um churrasco bem feito, parece que está gostoso, e aí quando você menos vê, olha o vizinho na sua casa fazendo um churrasco com você e entrando na sua casa. Você fala assim: uai, mas então Jesus aceita? Pois é, Deus é tão bom, irmãos, tão maravilhoso, que muitas pessoas, na verdade, tantas são as maneiras de vir para o Evangelho, e Deus é tão maravilhoso que Ele aceita todas as maneiras. Por exemplo, tem gente que vem para Cristo Jesus porque gosta das amizades, é válido? Vai fazendo amizade. Tem gente que vem para a igreja para arrumar casamento, Deus aceita? Deus aceita? Deus aceita. Deus aceita, irmãos. Deus é bom, e Deus aqui, Ele vai, né, de alguma maneira te envolver, o seu coração logo vai ser atraído, você vai sentir desejo, vai ser abençoado, porque Deus tem as maneiras dele, e se você crê nisso, diga glória a Deus. Mas é você que abre, é verdade, mas Deus é poderoso para gerar circunstâncias, amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Continue orando por essa pessoa que está com o coração endurecido. Deus vai atraí-la para a igreja, e ela vai ter uma experiência de novo nascimento, em nome de Jesus. Sabe aquele seu pai que você tem convidado há muitos anos? Convide para o encontro agora. Aquele seu amigo, aquele seu irmão, acredite, é Deus quem faz a obra, e a Bíblia diz que é Ele quem convence, não é você, amém? Amém. Filipenses capítulo 2, verso 13, a Bíblia diz que é Deus quem efetua em vós, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Deus efetua em vós tanto querer, ou seja, Ele gera o querer, para depois realizar, segundo a sua boa vontade. Eu estava pesquisando essa boa vontade, no original significa prazer. Deus ativa, né, o querer, ativa o desejo, desperta a sua atenção, para depois realizar algo na sua vida, simplesmente porque Ele tem prazer em te abençoar e multiplicar na sua vida. Você crê nisso? Por isso fique atento, observe o que está sendo chamado a atenção aí dentro, porque pode ser que é Deus quem esteja interessado em te abençoar. Irmãos, no ano passado, os irmãos lembram, foi o ano da
restituição. O ano da restituição. Irmãos, às vezes acontecem algumas coisas que a gente fica de queixo caído, não é? E a gente tem que guardar o coração para a gente não ficar com inveja, amém? Eu tenho um líder no meu discipulado, que ele virou para nós, acho que na última reunião do ano, e falou assim: pastor, todos os meus alvos foram alcançados. Amém ou não, Tiago? Todos os meus alvos foram alcançados. Você sabe, irmãos, nós temos que nos alegrar com os que se alegram, amém? Mas, fala a verdade, é um desafio enorme quando você por algum motivo não teve alvo alcançado. Pastor, não aconteceu nada no ano da restituição. A única coisa que restituiu foi minha vontade de continuar. 2026 está pendente a restituição de 2025, a aceleração de 2024, a casa aberta de 2023. Mas você está aqui? Você está aqui para crer? Você crê verdadeiramente que quando a bênção vir, vai vir acumulada com juros e correção monetária em nome de Jesus? Irmãos, eu creio nisso. Não é porque não aconteceu na sua vida ainda que não vai acontecer. Vai acontecer e Deus vai fazer, e você vai dar testemunho. Não desista, não pare, não retroceda. Ouça o Espírito Santo, porque Ele vai fazer na sua vida. Amém? Voltamos lá para Romanos 14, verso 17. E eu vou falar igual o pastor Rafael, nem comecei. Você sabe, semana passada, o pastor Marcos Mota, ele é muito pontual. Muito pontual. Quando nós fazíamos reunião com ele aqui, né, de discipulados, pastores, nós começamos o Buriti, éramos 5 pastores. Ele marcava, por exemplo, a reunião 9, e a reunião dele tinha 2 horas de duração. Quando dava 11 horas, ele: irmãos, então Deus abençoe, tá? Tchau. Já fechava e saía. Fiquei pensando, semana passada, falei: como é que vai fazer, hein? E a gente vai olhando o esboço, os irmãos estão acompanhando a revista, e vai dando aquela alergia, né? Aquele trem esquisito. Ai meu Deus, eu não começo o esboço. Onde que ele está? Qual página que ele está? Parece que não falou nada ainda. Fala a verdade, você fica com essa sensação aí. Você começa a procurar, você vê o primeiro subtítulo, você fala: mas não tem, nem citou esse versículo ainda. E está dando 8 horas, meu Deus, ai, ai, ai. E aí, deu 8 horas, né, Afonso? Os irmãos me perdoem, estou acabando, eu prometo, vou acabar. Foi assim que ele disse? Glória a Deus, prometo que eu vou acabar também, irmãos. Estou na mesma fé que a minha liderança, pastor Rafael, pastor Marcos Mota, tenha disposição no seu coração. E a Bíblia diz o seguinte, verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo, olha só que legal, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Agora, que modo é este que o versículo está falando? É o verso anterior. Aquele que serve de qual modo? Justiça, fala justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Todo aquele que serve a Deus na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo, diz o verso 18, ele não é apenas, olha que legal, agradável a Deus, como também ele é aprovado pelos homens. Que poderoso isso, irmãos. Que poderoso isso. Você sabe, estava falando agora há pouco sobre
um receio, né, do pastor de ser enviado para algum lugar que não tenha direção, clareza, prazer. E algo que nós ouvimos algumas vezes são de pessoas que não estão felizes no ministério. É muito ruim quando, por exemplo, você entra em contato com um homem de Deus que está numa cidade plantando igrejas. Semestre passado eu ministrei essa matéria no seminário. E aí você pergunta para ela assim: pastor, como que está o trabalho aí? Ele fala assim: Deus me livre dessa cidade, detesto esse povo. Ô povo esquisito, tão descrente sair na rua, não gosto da voz deles, não gosto da comida deles, eu não gosto de nada deles. Aí você fala: ué, mas então o que você está fazendo aí? Aí ele fala assim com a voz pesada: é a obra de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida. Será que é mesmo? Porque a Bíblia diz que verso 18, aquele que serve com justiça, paz e alegria, esse então é agradável a Deus. Será que esse missionário, ele está tendo paz? Não vou nem perguntar sobre alegria. E aí, o que você tem que dizer para esse homem? Volta, porque Deus vai reconhecer o trabalho das mãos desse servo de Deus? Não vai, porque está indo em contradição com o que está escrito. Não vai, ele não está tendo paz, ele não está tendo alegria, não tem jeito. É melhor convidar para voltar para o Goiânia, amém, irmãos? Volta para Goiânia, vamos comer uma pamonha junto, né? Um piqui. Não tem jeito. Como que você vai servir a Deus se você não tiver revelação? Primeiro, a Bíblia diz que começa pela justiça. A justiça é a base de tudo. Quando nós falamos dessa justiça, e você já sabe que essa justiça desse versículo não pode ser a minha justiça, não pode ser as minhas obras, não pode ser aquilo que eu faço para agradar a Deus, para merecer algo de Deus. Essa justiça é a justiça que, conforme Romanos capítulo 1 verso 17, é a justiça que se revela no Evangelho. Olha só, Romanos 1 verso 17. A Bíblia diz: visto que a justiça de Deus se revela onde, irmãos? Fala assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Fala de fé em fé. Essa justiça é aquela consciência de que você já foi perdoado, que independentemente do que você faça, Deus é contigo. Você não deve aceitar condenação na sua vida, porque você já foi justificado, e a justiça que você agora se achega diante de Deus não é a sua própria justiça, mas é a justiça do seu representante. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 verso 18, que assim como Ele é, nós somos neste mundo. Verso 17, assim como Ele é, nós somos neste mundo. Isso significa que Cristo Jesus, pelas suas obras, Ele foi aceito diante de Deus, então eu sou aceito também. Ele tem saúde? Sim ou não? Então eu tenho também. Tudo que Ele tem é meu, porque assim como Ele é, fala assim como Ele é, eu sou. Não na era vindoura, não na outra dispensação, mas neste mundo. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos, que a justiça, ela já nos foi imputada, amém? Não é o meu comportamento, não é o que eu faço,
mas é a justiça que é um dom. Romanos capítulo 5, verso 17 diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Fala, aquele que recebe, mais uma vez, aquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida. Amém, irmãos? Ele vai reinar em vida. É dessa justiça que nós estamos falando. É dessa justiça que nós precisamos, que nós apropriamos. Aquele que é nascido de novo, diz a palavra de Deus, ele foi feito justiça de Deus. Você não deve aceitar mais condenação. Você não deve aceitar mais acusação. Eu sei que ao falar sobre isso, pode ser que você conclua assim, nossa, mas eu já ouvi tantas vezes. Pois é, mas nós estamos aqui para repetir, para reafirmar que independentemente se tem acontecido ou não na sua vida aquilo que você tem esperado, você foi feito justiça de Deus. Justiça de Deus. Diga, eu fui feito justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 fala sobre isso, que nós fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça, portanto, é a base de tudo, irmãos. Como que nós vamos servir a Deus se nós nos acharmos desqualificados? Se nós concluirmos que não somos bons o suficiente, que não temos autoridade o suficiente, que Deus não vai nos usar. Quantas pessoas na igreja ficam aqui, no anonimato, ocultas, simplesmente porque se anulam. Fala, mas será que Deus vai usar alguém como eu, meu Deus do céu? Como que eu vou liderar? Eu não sei falar bem, eu não tenho muito conhecimento de Bíblia. O que tem acontecido é que muitos têm enterrado o seu talento simplesmente porque, em vez de olhar para a justiça de Deus que procede da fé revelada no Evangelho, ela decide olhar para si mesma. E todas as vezes que olhamos para nós mesmos, o que acontece? Condenação, acusação, reprovação. Enterramos o talento. Para estar aqui, irmãos, o Danilo mais cedo estava preparando a palavra da oferta, Danilo? Um esboço gigantesco. Falei, rapaz, se você for falar isso tudo, é melhor já ir embora. Não vai ter palavra hoje. Pastorzão, é porque você está acostumado. Você sabe, irmãos, todas as vezes que nós nos achamos acostumados, nós perdemos a oportunidade do Senhor se manifestar em graça. Houve uma ocasião, e aqui eu quero usar o exemplo do pastor Marcos Mota, a pastora Valéria, porque como se tornou público, eu posso falar. Teve um dia, eles eram pastores lá no Galavel, o pastor Marcos Mota liga para o pastor Aloysio à tarde, e fala assim, pastor, vem aqui pregar no meu lugar. Tive uma briga feia com a esposa. Mas meu pastor briga? Pastor não é 3 vezes santo, não? Aí o pastor Luiz perguntou assim, o que aconteceu, Marcos? Alguém morreu, está doente? Não, pastor, porque eu não estou suficientemente em paz. Ele falou assim, pois você vai pregar hoje sim. E lá são 2 cultos. O pastor Luiz vai fazer o seguinte, você vai pregar no primeiro, e a Valéria vai pregar no segundo. Hoje é vocês 2 que vão pregar. Detalhe, eu estou indo para assistir vocês. Vou ficar para as 2 pregações.
Irmão, você consegue imaginar? Teve uma situação assim, a gente fala um fight, né? Um pequeno desentendimento, uma rusga. Foram os dois bicudos para o culto. E aí o pastor Marcos sobe para pregar. Quem que está lá ouvindo? Pastora Luiz. Você consegue imaginar, irmão, se o pastor Luiz de repente, sem avisar, senta aqui bem no meu dia? Aleluia. Vocês riram, né? Irmãos, é um desafio, né? Sempre é um desafio. E ele pregou, foi uma bênção. E depois sobe quem? A pastora Valéria. A pastora Valéria pega o microfone e fala assim: olha, hoje eu estou aqui pela graça. Você sabe, irmãos, isso, eu sei que a gente às vezes fala isso quando a gente não prepara como nós gostaríamos. Você está, né, não está naquele dia assim, empolgado, feliz. Aí você acha que naquele dia vai haver graça. Mas no dia que você ora, que você prepara, que você jejua, que você ora, você acha que não vai ter graça também? Vai do mesmo jeito. Mas qual é o problema na maioria das vezes? Que a gente acha que a provisão da superabundante graça só vem quando a gente está em vias de ser exposto. Só que Deus quer te usar todas as vezes, amém, irmãos? E sabe o que aconteceu? A palavra foi uma bênção, as duas palavras poderosas. Várias pessoas chegaram até o pastor Luiz e falaram assim: pastor, mas o senhor fez a escolha certa. Esses dois pastores são uma bênção. Que palavra poderosa, hein, pastor? Irmãos, isso acontece. Acontece. Pode ser que você naquele dia que mais, precisa da graça de Deus, e você às vezes não fez como você gostaria de fazer, pois é nesse dia que o Senhor quer te usar poderosamente mais. Amém? Mas você precisa entender que a sua justiça é a justiça de Deus. Fala: minha justiça é a justiça de Deus. Se você tem justiça, entende que a sua justiça é a de Deus, então o resultado da justiça é paz. Fala assim: o resultado da justiça é paz. Mas qual paz? Aquela paz de ir para um resort, ao inclusive, olhando ali o horizonte. Não. Antes de tudo, a paz é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz assim, Romanos 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, irmãos. Uma vez que você entende que a sua justiça não é a sua própria, mas a justiça de Deus na sua vida, você então caminha em paz. Como nós precisamos caminhar em paz? Aquela paz que excede todo entendimento, é essa paz que permanece. Quantas vezes a gente não ouve pessoas falando assim: olha, se eu tiver em paz, eu faço. Se eu tiver em paz, eu compro. Se eu tiver em paz, eu vou. Ué, mas então, cadê a paz então? Onde que estava a paz? Porque a paz, ela deve permanecer nos nossos corações. O povo de Deus, filho de Deus, deve caminhar em paz. E olha, irmãos, quem está em paz, ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É como se fosse uma grande lagoa, sem turbulência, sem agitação. Num lago quieto, parado, se cai uma pedrinha, se pousa um inseto, você percebe. Por quê? Porque há uma paz. Mas quem está atribulado, angustiado, cheio de vozes interiores, quando o Espírito Santo fala, será que ele vai perceber?
Muito difícil. Por quê? Porque ele está agitado. Olha, se você perdeu a paz, você deve buscar com todas as forças, arduamente, uma maneira de voltar para a paz. Porque o povo de Deus caminha em paz. Colossenses capítulo 3, verso 15 diz: seja a paz o árbitro do vosso coração. Se você estiver em paz, vá. Se você não tem paz, pare. Porque a obra de Deus não pode ser feita com base, né, em gente que está o tempo todo correndo, né, cheio de vozes tumultuadas. O povo de Deus é sereno, amém, irmãos? Ele não se atemoriza com más notícias, ele permanece calmo. Tem gente que é calmo, não é, irmãos? Conhece alguém que é calmo? Pacífico. O mundo está caindo, ele olha, ele pensa: será que é balde que resolve de água? Está pegando fogo, está caindo tudo. É onde que está acontecendo isso? Eu posso ir amanhã? Irmãos, nós precisamos declarar aqui em paz. Fala assim: em paz. Eu sou sustentado, cercado, abençoado, suprido, amalgamado, protegido pelo Espírito Santo. Fala assim: nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância na minha vida vai roubar a paz no meu coração e na minha mente, em nome de Jesus. Amém? Depois da justiça e da paz, quero finalizar dizendo que quando você crê na justiça de Deus e caminha em paz, não tem outro resultado senão alegria. Alegria. Povo de Deus precisa ser alegre, irmãos. Povo de Deus precisa ser alegre, feliz, alegre. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 4: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, presta atenção, eu quero reafirmar: alegrai-vos. Crente que não está alegre, não está feliz, está com algum problema, ou porque está faltando revelação da justiça, ou porque está faltando paz. Está faltando paz. Quero dizer para você que tudo isso, volta lá para Romanos 14, verso 18. A Bíblia diz que aquele que serve a Cristo deste modo, ele é agradável a Deus. Pastor, então significa que eu preciso servir a Deus para ser aceito por Ele? Eu preciso fazer algo para me tornar agradável a Ele? Quero dizer isso para você, que o simples fato de você ser filho, independentemente de qualquer obra, Deus tem prazer na sua vida. Jesus, antes mesmo de começar o seu ministério, a Bíblia diz que uma voz ecoou do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, em quem me comprazo. Você vê, Jesus não tinha começado o ministério dele, mas mesmo assim ele era amado e Deus tem prazer. Você que é pai ou mãe sabe disso. Independentemente do que o seu filho faça, você tem prazer nele. Agora, tem uma diferença. Existe uma diferença entre Deus ter prazer na sua vida e você fazer aquilo que é aprazível para Deus. Você dar prazer para o seu Senhor. É diferente. Quero dar um exemplo aqui. Imagina, por exemplo,
usar o Adanilton aqui, que o pastor Rafael usa muito, né, irmãos? Imagina que o Adanilton seja meu filho, ainda que eu deveria ser o contrário, mas suponhamos que o Adanilton seja meu filho. E aí está lá em casa, depois do almoço de domingo, aquele frango. Eu vou parar de usar exemplo de comida, irmãos. A minha esposa brigou comigo um dia desses. Ela falou assim: amor, todo exemplo seu é comida. Eu vou fazer o quê? É o que me vem na cabeça. O Espírito Santo quer me usar nessa área. Domingo, você acabou de comer aquele frango caipira, aquela guerobinha poderosa, aquele angu, aquela maionese com macarronada, aquele mundo velho de prato, panela, tudo na pia. De repente o meu filho Adanilton fala assim: pai, hoje eu vou lavar tudo. Detalhe, ele não vai resmungando, porque geralmente filho até vai, mas vai batendo perna, não é? Vai, né, resmungando. Mas não, o filho Adanilton, ele vai assoviando, cantando louvores, e começa a lavar uma panela e um prato, e lavar um garfo, e daqui a pouco ele lava tudo, e fala: olha, eu moro nessa casa, eu sou tão abençoado que hoje eu não vou só lavar não, eu vou secar e vou guardar. Fala a verdade, você que é pai ou mãe, você não vai encher um filho deste beijo? Você já tem prazer nele, mas você vai falar assim: gente do céu, esse meu filho Adanilton está doente, não é? Mas você percebe a diferença entre ser um filho em quem os pais têm prazer e o filho fazer algo que dá prazer ao pai? É isso que o versículo está dizendo. Hoje nós temos essa opção, irmãos, de fazermos como servos aquilo que é agradável a Deus. Agradável a Deus. Agradável a Deus. É claro que eu quero encerrar com isso para nós orarmos. Em se tratando de filho, porque o texto fala assim: olha, você vai ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Em se tratando de filho, você não tem que receber a aprovação de ninguém, porque você não tem que convencer ninguém que você é filho de Deus. Essa é sua filiação, pronto, e acabou. Não tem como você virar para uma pessoa lá fora, né, um descrente, e falar assim: olha, eu quero te provar que eu sou filho. Não tem jeito, isso não é possível. Mas pelas suas obras você pode ser aprovado pelos homens. Isso é importante, irmãos. Pode parecer que não seja, mas é importante. Não lá fora, mas aqui dentro. Receber a aprovação é importante. É importante. Por quê? Porque você consegue imaginar você fazer parte de um lugar, estar num contexto onde você não se identifica com a sua liderança, onde você não aprova a sua liderança? Não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa ter o mesmo coração. Você precisa preservar a unidade, né? Eu fui colocado como obreiro em dezembro de 2012. Dezembro de 2012, na rede que eu estava. Muitos desafios pela frente, mas eu louvo a Deus, porque no meio daquele grupo de pessoas houve o reconhecimento, e nós crescemos, nós frutificamos, e aí logo a ordenação veio. O pastor Luiz, ele fala sobre isso, que a aprovação não é de quem coloca no teste, a aprovação é das pessoas.
Como que você vai liderar uma célula onde as pessoas não querem ser lideradas por você? Tem jeito? Não é possível. É claro que você precisa da aprovação dos homens. Então é sobre isso que esse texto está dizendo, amém, irmãos? As obras, para muitos, é irrelevante, mas eu estou aqui para dizer que elas são importantes, sim. Até porque a Bíblia diz que nós fomos salvos, separados, escolhidos para as boas obras. Haverá um dia em que essas obras serão apresentadas diante do Senhor. E a graça que eu recebi, ela serve exatamente para isso. Para que eu manifeste as boas obras. Para que eu frutifique. Para que eu veja multiplicação na minha vida. Amém, irmãos? Nosso chamado em Deus é para que nós sirvamos com leveza. Esse ano de 2026, no ano da multiplicação, coloquei aqui exatamente o tempo, irmãos, que acabou agora. Até porque eu estou, na verdade, exibindo o relógio que eu ganhei dos meus discípulos. Não sei se vocês perceberam. Então estou aqui, eu puxo, né, para ver se os irmãos reparam e tal, né? Aleluia! Estou aqui para dizer para você que não faz sentido crer em multiplicação se você não caminhar em paz, se você não entender por revelação que a justiça sua é a justiça de Cristo e que você precisa ser um crente feliz. Então você pode, em nome de Jesus, começar agora a viver essa plenitude. Quero te convidar a se colocar de pé. Amém? Aleluia. Irmãos, olha aqui para mim. Estou encerrando. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, verso 15. Todos prestem atenção aqui para nós terminarmos juntos e vamos orar, amém? Colossenses capítulo 3, verso 15. A Bíblia diz: seja a paz o árbitro do vosso coração. O povo de Deus precisa ter paz. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, caminhe em paz, desfrute da paz. Mas o texto também diz, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, povo de Deus tem que ser o povo cheio da palavra. Eu preciso ter paz? Preciso, mas eu preciso ter palavra também. Sabe como o Espírito Santo quer te conduzir? Pela palavra. Você não pode esquecer daquilo que está escrito. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra, dizendo: está escrito. Mas também diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Como é importante ouvir conselhos de pessoas maduras. Pode ser que você não tenha clareza a respeito dessa paz, que você não encontrou na palavra a resposta que você gostaria. Busque conselhos. A Bíblia diz: aconselhai-vos mutuamente, porque na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. E esse versículo termina falando: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Fala assim: salmos, hinos e cânticos espirituais. Você sabe o que isso nos fala? Sermos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19:
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Portanto, o que o texto está dizendo no verso 16 de Colossenses capítulo 3, nos remete esse louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais ao enchimento com o Espírito Santo. Isso aqui é um segredo para ser guiado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Busque o Espírito Santo. Encha todos os dias. Porque uma vez que o rio está cheio, irmãos, você não escolhe para onde vai. Se o rio estiver no calcanhar, né, ou como diz a Bíblia, nos artelhos, na canela, no joelho, você pode ir para onde você quiser. Você não vai obedecer, você não vai perceber, você vai caminhar. Mas se o rio estiver no pescoço, se o rio estiver lá em cima, quase te afogando, você não tem opção mais para onde ir. Nós precisamos ser o povo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tudo isso que eu disse é para dizer para você: olha, você precisa de paz, você precisa da palavra, você precisa de conselhos maduros, de sabedoria, mas sobretudo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar esse culto aqui. Quero fazer um apelo para você. Pode ser que tenha pessoas aqui no nosso meio que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você não precisa ter vergonha de querer receber oração, meu irmão, porque você precisa, é uma promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que quem ora em línguas, o seu espírito de fato ora. O seu espírito de fato ora. Você não pode viver um dia sequer sem ter essa conexão direta com o Pai. E olha, irmãos, acredite, independentemente de como você esteja, faça o teste, comece a orar em línguas. Quantos aqui já experimentaram disso? Irmãos, mas eu experimentei já várias vezes. Eu posso dizer para você que já cheguei aqui debaixo de luta, pressão, e até para pregar, eu começo a orar em línguas. Eu venho no carro orando em línguas, eu vou para a minha sala orando em línguas, começo a orar em línguas, começa a me encher do Espírito Santo. Parece que aquele peso vai caindo, vai se desfazendo. Experimente isso. Vamos orar. E aqui, apagasse as luzes, quero chamar aqui à frente todos aqueles que gostariam de serem batizados com o Espírito Santo e ter essa experiência de orar em línguas nessa noite. Quero chamar aqui os discipuladores e todos aqueles que também quisessem orar por essas pessoas, em nome de Jesus. Se você por algum motivo também, mesmo que já ore em línguas, mas tem vivido um peso na sua vida, não tem conseguido ouvir o Espírito Santo, vem aqui na frente, para nós orarmos pela sua vida. Enquanto você vem aqui na frente, nós vamos cantar uma canção. Comece a invocar o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Se você já ora